Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thales, professor de Física, e eu vou passar para vocês a física que é ensinada no primeiro ano, né? A grande mecânica, e tudo começa no estudo da cinemática escalar. Tá aqui no quadro para você, ó, bem bacaninho, ó. Cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas. Em outras palavras, eu vou estudar o movimento e eu não me interessa em momento algum saber o que causou o movimento. Isso para mim é de menos. Eu quero saber estudar o movimento em si, a distância que ele percorreu, a velocidade que o objeto percorre, a velocidade que o objeto possui, né? Quero saber o tempo que o objeto gasta de um ponto até outro ponto, coisas do tipo, ok? E vamos começar falando do movimento relativo. O movimento relativo é aquele movimento que depende do referencial, e a gente só entende o movimento relativo através de exemplos. Vou dar para vocês alguns exemplos aí, e depois da aula de hoje você vai ter uma outra visão da física. Eu até falo para os meus alunos que movimento relativo, eu gosto de começar com movimento relativo para fazer você ganhar um pouco de maldade ao analisar algum fenômeno que está acontecendo ali. Se um objeto está realmente, será que ele está realmente em repouso? Será que ele está realmente em movimento? Porque tudo, na verdade, depende do referencial. E vamos começar aqui, ó, falar do referencial e as noções de estar em repouso ou em movimento. Então, repouso e movimento é relativo. Quer ver? Olha que simples. Vou pegar duas pessoas aqui, pessoa A, pessoa B, ambas dentro de um ônibus, aqui horizontal para a direita, tá bom? Aqui, ó, tem movimento. É importante ver que o ônibus tem movimento em relação ao solo. E aqui de fora, eu coloquei uma pessoazinha sentada numa pedra aqui, ó, que é a pessoa C, analisando também as pessoas lá dentro do ônibus, ok? Aí, bom, perceba o seguinte, vamos todo mundo olhar para essa pessoa B aqui, ó. Todo mundo olhando para essa pessoa B. Ó, quando o A olha para a pessoa B, você concorda que o A vai ver a pessoa B em repouso? Pega você, no seu dia a dia, andando de ônibus, tem pé lá, conversando com sua amiga, com seu amigo e tal. O ônibus tem movimento. Mas quando você olha para a pessoa do seu lado ali dentro do ônibus, você percebe ela em quê? Em repouso, correto? Então, para A pessoa B está em repouso. Vamos anotar aqui rapidinho? Jogo rápido. Então, ó, para a pessoa A. Para a pessoa A. B está em repouso. B está em repouso. Tá aí, ok? Muito bem. Agora pega essa pessoa C olhando para a mesma pessoa B. Percebam que essa pessoa C vai ver a pessoa B em quem? Movimento junto com o ônibus. Então, ó, para essa pessoa aqui, ó, para C, para a pessoa C, B está em movimento. B está em movimento. Entendidos? Muito bem. Então, com esse exemplo simples, eu já mostrei que estar em repouso ou estar em movimento depende do referencial. Um outro exemplo que eu vou mostrar agora, ele é melhor ainda. É bem óbvio. Na verdade, até uns 2 anos atrás, eu achava ele muito óbvio. Hoje em dia, eu tenho que contar para algumas pessoas aí que o Sol está no nosso sistema solar e que os planetas giram em torno do Sol. A começar com o planeta mais próximo do Sol, chamado Mercúrio. Mercúrio. Colocando ele aqui, ó. Mercúrio. Vou representar Mercúrio para Hg, né? A tabela periódica, na Hg é o quê? Mercúrio. Professor, pode? Ah, pode tudo. Ó, aí depois vem quem? Vênus. Depois de Mercúrio vem Vênus. Aqui, ó, Vênus. Depois vem nossa querida Terra. Nossa Terra aqui no espaço. Não precisa ir longe não, cara. Sai um pouquinho do espaço, manda um satélite, tira uma foto da Terra. Você vai ver ela o quê? Como diz Carl Sagan. Um pálido ponto azul, né, no espaço. Um nada. Então é assim que funciona, né? Isso aqui já se sabe há muito, muito tempo. Nicolau Copérnico, 1400, 1500 ali, né, no início do Renascimento, Nicolau Copérnico já fez essas observações.
Galileu Galilei também viu essas observações aqui dos planetas girando em torno do Sol. Foi ver Jonas Kepler, provou matematicamente isso aqui. Isso aqui é provado matematicamente. Atualmente já é provado também experimentalmente. Quando se lança um satélite, tira uma foto do espaço, vai ver isso aqui, os planetas girando em torno do Sol. Isso aqui não tem nem o que questionar, né? A galerinha aí meio no mundo que eu não sei qual é, não sei de qual planeta que vieram, predominando aí, né? Ganhando força. Terraplanismo, não acredito nisso aqui. É uma loucura danada, cara, uma loucura danada. Mas isso aqui que acontece, né? Então, sabemos que os planetas giram em torno do Sol. Mas isso aqui é muito fácil de observar, principalmente se lançar um satélite, tirar uma foto, né? Muito fácil. Mas para quem está na Terra, é difícil observar isso, cara. Porque a gente está na Terra, a gente observa o quê? A gente não sente a Terra em movimento. A gente não sente. A gente faz parte da Terra. A gente tem movimento com a Terra, a gente não sente ela em movimento. Então a gente percebe o quê? As coisas em movimento em torno da Terra. Então você vai ver o quê? Um sol nascendo de um lado, se pondo do outro. É isso que você vai ver, de maneira geral. Então, para quem está na Terra, para quem está na Terra, igual nós, né? Nós, então, ó, vou até colocar aqui, ó, para um observador. Observador na Terra, para um observador na Terra, vemos o Sol girando em torno dela. Tá bom? Então, como nós estamos na Terra, a gente vê o Sol girando em torno dela, porque a gente não sente o movimento da Terra. Então, fazia sentido as pessoas achar que o Sol girava em torno da Terra, né? Até um certo tempo atrás. Atualmente, com o avanço da matemática, de todo o equipamento que temos aí, né? Já sabemos que isso não acontece. Mas para o referencial Terra, se falassem para você na prova, no referencial Terra, o Sol gira em torno dela? Verdadeiro, colega, verdadeiro. Ok? É verdadeiro. Então, por quê? Porque o movimento depende do referencial. Entendidos? Muito bem. Muito bem, continuando aí, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que o referencial também influencia na forma da trajetória. Esse tópicozinho dentro de movimento relativo, eu acho muito legal, muito interessante. Então eu vou mostrar para vocês aí 3 ou 4 tipos de trajetórias diferentes. Eu vou começar mostrando a trajetória parabólica. Quem que é a pessoa que viaja a trajetória parabólica? Para isso eu vou pegar um aviãozinho voando com velocidade constante. Então tá aqui, ó, um aviãozinho voando com a velocidade constante. Então se a velocidade dele é constante, vamos supor, eu vou colocar um valor aqui para efeito didático mesmo, tá bom? Vamos supor que é um avião com a velocidade de, sei lá, 400 km por hora, um aviãozinho pequeno. 400 km por hora. Não vimos velocidade ainda, veremos ainda velocidade, distância, trajetória, tudo de maneira simples, tranquila, sem correria. Mas nesse primeiro momento aqui, só o movimento relativo mesmo que eu vou trabalhar com vocês. Então, estou um aviãozinho a 400 km por hora, depois de um tempinho, se a velocidade dele é constante, ele mantém essa velocidade de 400 km por hora. Aí se passou um tempinho, se a velocidade dele é constante, vai permanecer com a mesma velocidade, que vai estar aqui, ó, com a mesma velocidade, 400 km por hora. Muito bem. E aí, em certo momento, eu vou abandonar uma bomba. Então aqui de azul aqui, ó, esse aviãozinho vai abandonar uma bomba. Uma coisa interessante, importante, que eu tenho que falar aqui, não existe resistência do ar. De maneira geral, não vai existir resistência do ar. A resistência do ar ela é desprezível o tempo todo. Tá uma piada, né? Por que, que o ar e o atrito frequentemente têm que ir ao psicólogo? Qual que é a resposta? Porque eles são constantemente desprezados, tadinhos. Horrível, horrível. Mas ajuda a lembrar que o ar, o atrito é desprezado em quase todas as questões envolvendo cinemática. Em tudo, na verdade, cinemática é desprezado. Então, vou escrever isso aqui em algum ponto aqui. Ó. Vou colocar aqui que
não existe resistência do ar. Não existe resistência do ar. Isso aqui é um símbolo da matemática, significa não existe. Você me percebeu meio balançando, né, que eu estou um pouco machucado, tipo um pequeno acidente, mas o importante é que a aula está saindo aí para vocês, né? Então tá aqui, ó. Nesse momento que a bomba foi abandonada, então se não existe resistência do ar, primeiro, quando um objeto é abandonado, se o objeto foi abandonado de algum lugar que já tem movimento, esse objeto sai com a mesma velocidade que o objeto está. Vamos supor, o aviãozinho. Esse objeto, vamos supor, o avião está com 400 km por hora. Então essa bomba vai sair com 400 km por hora. Ela foi abandonada, ela não foi lançada. Então aqui, ó, sai juntinho, com 400 km por hora. Aí, cara, acontece o seguinte. Existe a gravidade. E a gravidade faz o quê? Ela puxa, ela acelera os objetos para baixo. Então os objetos começam a cair. Aí o objeto vai começar a cair. Só que não tem a resistência do ar para bater nesse objeto aqui e fazer ele diminuir a velocidade. Não tem. Então esse objeto aqui, essa velocidade de 400 para a direita, vai se manter. Vai se manter. Ela não vai diminuindo, não. O comum em nosso dia a dia é a velocidade que vai diminuindo. Então, para quem está aqui, ó, como a velocidade do objeto vai diminuindo e a velocidade do avião fica constante, aí você vê o objeto, você tem a sensação que o objeto foi para trás. Mas ele não foi para trás, não. Ele continuou para a direita, só que ele foi diminuindo a velocidade. Só que nesse caso aqui não tem resistência do ar. Então, se não tem resistência do ar, essa velocidade de 400 km por hora não vai diminuir, cara. Não vai. E outra, ela não vai aumentar também, porque foi abandonada, é um objeto, uma bomba foi abandonada, ela não tem um propulsor para aumentar a velocidade. Então ela vai manter horizontalmente junto com o avião, só que ao mesmo tempo ela está caindo. Então depois de um certo momento, o objeto, esse aviãozinho, essa bombazinha, ela cai um pouquinho. Vamos supor que ela está aqui, ó. Cai um pouquinho. E continua para a direita, com a mesma velocidade de 400 km por hora. Professor, e para baixo está ganhando velocidade. Não vou preocupar com isso, não. Eu quero mostrar para vocês só a trajetória. Aí passou mais um tempinho, a bomba caiu mais ainda, ela vai estar mais embaixo ainda. Vou colocar ela cá embaixo aqui, ó. E ela, na horizontal para a direita, ela mantém com a mesma velocidade, 400 km por hora. Mesma velocidade, ok? Então é isso. Agora pega o piloto do avião. Para o piloto do avião. Para o piloto. Professor, o que tem esse piloto? Vamos pegar ele observando a queda da bomba. Quando o piloto do avião observa a queda da bomba, no início ele vê uma bomba aqui, ó. Vamos supor que eu sou o piloto. A bomba está aqui, esse pincel azul é a bomba. Aí depois de um tempinho, eu vejo a bomba mais embaixo. Depois eu vejo a bomba mais embaixo ainda. Então, a bomba vai cada vez mais distanciando de mim. E eu estou vendo ela distanciando de mim, vertical para baixo. Então, para o piloto, ele vê a trajetória da bomba assim, ó, caindo na vertical para baixo, numa linha reta. Ele vê uma linha reta assim, ó. Linha reta. Verdade, professor. Não tem novidade, não. Para o piloto, não. Está na linha reta. Agora, para alguém no solo, o objeto está aqui. Aí depois de um tempinho, o objeto está aqui. Ó, a pessoa viu a bomba fazendo isso aqui, ó. Depois ele viu a bomba fazendo isso aqui, ó. Não, vai estourar pertinho dele, né, professor? É, pois é, perigoso. Então, para alguém no solo, ele viu isso aqui acontecendo, ó. Isso aqui é um arco de parábola. É um arco de parábola. Então, eu vou colocar aqui, ó, para alguém no solo. Para alguém no solo. 2 pontos. Ele vê o quê? Ele vê isso aqui acontecendo, ó. Isso aqui é um arco de parábola, uma parte de uma parábola, né? Ou pode ser também uma parábola. Um arco de parábola.
Parábola. É um arco de parábola. Então, olha como que o movimento é relativo. Enquanto o piloto do avião vê a bomba caindo em linha reta, uma pessoa no solo vê a bomba caindo como um arco de parábola. Entendidos? Então, essa foi a trajetória parabólica. Então, vamos falar agora do movimento espiral, né? Aí, acabei de desenhar um disco aqui, ó. Imagina um disco girando no sentido horário. Eu coloquei uma formiguinha pequenininha aqui, ó, na bordazinha desse disco girando. E o objetivo da formiguinha é o quê? Vir para o centro desse disco. Então, ela vai andar assim, ó, em linha reta. A formiguinha vai achar que está andando em linha reta. Você concorda? Se ela quer chegar no centro do disco, é fazer esse movimento aqui, ó. Então, para a formiga, ela percebe o quê? Estando em linha reta. But é o quê? Porém, em inglês, né? Vem comigo aqui, olha o que realmente acontece, olha que doideira. Ao mesmo tempo que a formiguinha vai em direção ao centro, o disco está girando. Então a formiguinha já não vai estar aqui, ela vai estar, por exemplo, aqui, ó, porque ela gira junto com o disco. Vamos supor que ela girou e veio para cá. Ó. Aí ela vai mais um pouquinho em direção ao centro, só que o disco gira e aí ela vai estar em outro lugar, por exemplo, aqui. Aí a formiguinha vai em direção ao centro. Opa, tá quase chegando, professor. Pois é, tá quase chegando. Aí o disco girou. Aí vamos supor que ela está aqui. Ok? Até ela chegar no centro. Então, para um observador de fora, para nós estamos de fora observando esse disco girando. A gente vai ver o quê? A gente vai ver isso aqui, ó. A formiguinha estava aqui, veio para cá, agora veio para cá. Vou dar uma forçadazinha aqui, viu? Ó, a gente viu o movimento espiral acontecendo. Então, para um objeto que está em linha reta, em direção ao centro de um disco girando, para um observador de fora, ver o movimento espiral. Olha que interessante. Então vamos colocar aí, ó, para um observador. Para um observador fora do disco. Vai ver o quê? Vai ver um movimento espiral, isso aqui acontecendo, ó. Entendidos? Exemplo de número 3, movimento helicoidal. Movimento helicoidal. Então, para entender o movimento helicoidal, vou fazer o seguinte. Vou desenhar um avião. Só que agora esse avião vai ter uma hélice girando. Um aviãozinho menorzinho. Esse aqui é um jato, né? Um jatinho. Agora vai ser um avião maior. E esse aviãozinho eu vou colocar uma hélice nele. Uma hélice girando. Professor, está muito feio. Gente. O importante é entender a ideia, né? O importante é entender a ideia. Então tá aí, ó. Uma hélice girando aí. Para o piloto do avião, você concorda que o tempo todo o piloto do avião, ele enxerga a hélice girando na sua frente. Por exemplo, eu sou o piloto, aqui está a hélice. Eu vejo a hélice girando na minha frente aqui, ó, o tempo todo. Entendidos? Pronto. Então, para o piloto do avião, olha que simples, ó. Para o piloto. Para o piloto, ele vai ver o quê? O movimento circular. Movimento circular. De boa até aí, né? Agora vamos um pouquinho além, cara. Vamos um pouquinho além. Para alguém no solo, você está pensando assim, ó, eu vejo a hélice girando circularmente. Não, não vê. Você vê um movimento helicoidal. E o que é esse movimento helicoidal? É isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma marcação nessa hélice. Vamos supor que na pontazinha, na periferia dessa hélice, eu consiga colocar um sinalizador que vai emitir fumaça, uma fumaça colorida, uma fumacinha vermelha, por exemplo. Uma fumacinha vermelha. E aí, quando esse avião, ao mesmo tempo, deslocar para a direita, o avião está deslocando para a direita. Deslocando para a direita. E ao mesmo tempo a hélice está girando,
Você vai ver isso aqui acontecendo, ó, vamos supor, tem um sinalizador aqui, ó. Você vai ver a fumaça saindo e o rastro que vai fazendo no espaço é algo assim, ó. É algo assim. Isso aqui é chamado de movimento helicoidal. Tem então uma definição de movimento helicoidal, para quem gosta de definir as coisas. Movimento helicoidal é um movimento circular que desloca ao longo de um eixo, de uma reta. Bom, então ao mesmo tempo pode ter um movimento circular, e esse movimento circular, ele desloca ao longo desse eixo. Desse eixo X aqui, ó, vai fazendo essas helicoides, né? Parece uma mola. Então, para alguém no solo, para nós, para alguém no solo, para alguém no solo, vamos ver o quê? Vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui acontecendo. Isso aqui tem o nome, movimento helicoidal. Entendidos? Movimento helicoidal. Enquanto que o piloto vê um movimento circular. Movimento circular. Legal demais isso, né, gente? Eu acho isso muito bacana, essas trajetórias que surgem dependendo do referencial adotado. Então, ó, resumindo o que eu falei até agora, jogo rápido. Já falei para vocês que o movimento é relativo, né? Ou seja, depende do referencial. Dependendo do referencial, a gente vai ver se o objeto está em repouso ou em movimento, né? Dependendo do referencial, a gente vai ter a sensação que outra coisa que está em movimento. Por exemplo, a gente está parado na Terra, então a gente acha que o Sol gira em torno da Terra. Depois eu comecei a falar do referencial e as suas trajetórias. Aí eu falei da trajetória parabólica, falei agora da trajetória espiral, picuinha, e falei agora também da trajetória helicoidal, outra picuinha. Vamos para a última picuinha? Então, exemplo número 4, trajetória cicloide. Trajetória cicloide, ela acontece quando eu tenho um movimento de um cilindro sobre uma superfície. Então, vem comigo aqui, ó. Tem um cilindro, imagina uma tora girando aqui, ó, para a direita. Tá girando para cá. E eu vou pegar alguns pontozinhos e vou marcar aqui. Vou começar marcando esse pontozinho aqui, ó. Após um certo tempo, essa roda gira e vai para a direita, fazendo isso aqui, ó. Então, quando ela girou e foi para a direita, eu vou imaginar que esse pontozinho veio para cá. Depois ela girou mais um pouquinho e foi para a direita. Então, após um outro intervalo de tempo, vai estar aqui, ó. Concordam comigo? Estou pegando os intervalos de tempos iguais. Então, se o intervalo de tempo for para andar um quarto de volta, que andou mais um quarto de volta, tá vendo? Só que ao mesmo tempo ela gira e vai para a direita. Aí, bom, aí aqui, ó, então o ponto está aqui. Aí depois que ela girou, tá nesse outro momento aqui, onde vai estar o ponto? Responde de casa. Será que é aqui? Aqui, correto? Você está respondendo aqui, né? Muito bem. Depois ela girou e acabou que o ponto chegou aqui novamente. Se eu ligar esses pontos, olha o que eu vou perceber, ó. Perceber isso aqui acontecendo, ó, tá vendo? Aí se a roda continuar girando, eu vou perceber que isso aqui vai continuar acontecendo. Essa trajetória aqui vai continuar acontecendo. Vai aparecendo que são vários quebra-molas que vai aparecendo aqui, ó. Vários quebra-molas que vão aparecendo o tempo todo. E essa trajetória de verde aqui, ó, essa trajetória é o movimento cicloide. Movimento cicloide. Professor, que legal! E esse movimento cicloide, ele é observado por quem? Por quem está vendo uma roda girar em cima de uma superfície. Suave? E olha que legal que acontece aqui, que eu vou um pouquinho além. Quando a roda sai daqui e vem para cá, se eu pegar, por exemplo, o ponto aqui, ó, o centro da roda, que é o centro da roda. Então, centro da roda, centro da roda, centro da roda, centro da roda. Aí, bom, se eu analisar esse centro da roda, ele andou daqui até aqui, ó. Quando fez um primeiro movimento cicloide, percorrendo uma distância D. Só que ao mesmo tempo que a roda
translocou para a direita. É isso que a gente usa, movimento de translação. No mesmo momento que a roda translocou para a direita, o que faz ela translocar? É o centro da roda, tá vendo? Está deslocando para a direita. Então, isso é chamado de movimento translacional. Então, no mesmo instante que a roda translocou para a direita, ela não girou? Não girou ao mesmo tempo? A roda não escorregou em momento algum aqui, não. Então, a gente fala que esse tipo de movimento é composto por dois movimentos. O movimento de translação, que é o que faz a roda translocar para a direita, né? Que ela não ficou só girando. O que fica só girando? Um ponteiro de um relógio, por exemplo. Aqui minha mão está só girando. Aqui não só girou não, girou e foi para a direita, translocou para a direita. Então vai ter um movimento. Então aqui eu estou aprofundando, ó. Tem um movimento de translação, o movimento de translação. Esse movimento de translação é o que faz a roda ir para a direita. Vou colocar alguns pontozinhos aqui, só para a gente ter uma referência mesmo, tá bom? Coloque esses pontozinhos aqui, ó. E vou falar que esse movimento de translação para a direita tem uma velocidade V. Todos os pontos da roda, né, todos eles vão juntos, né? Por exemplo, uma parte da roda não foi para trás, não, a roda foi toda para a direita, né? Então todos os pontos têm a mesma velocidade ali. Então, ó, translação, falando translação. Nossa mãe, deu uma travada. Falando do movimento de translação. Aí, bom, só que ao mesmo tempo a roda não gira. Então, ao mesmo tempo que tem um movimento de translação, tem um movimento rotacional. Então, vou colocar aqui, ó, movimento rotacional também. E esse movimento rotacional, como é que a gente desenha ele ali? É o movimento que faz a roda girar. E a velocidade, ela fica tangenciando a periferia da roda. A roda está girando aqui, ó, tá para cá, ó, no sentido horário. Então, eu vou fazer os vetores de velocidade tangenciando no mesmo sentido, ó. Então, um vetor velocidade aqui, então um vetor velocidade aqui, então um vetor velocidade aqui, então um vetor velocidade aqui. Aqui no centro da roda não tem movimento rotacional, porque os pontos em volta da roda giram em torno desse ponto, desse eixo aqui, ó. Entendidos? Pronto. Então, quando eu somo esse movimento junto com esse movimento, são movimentos simultâneos, ocorrem simultaneamente, eu vou ter o movimento real da roda. Então, o movimento real da roda, vou colocar aqui, ó, movimento real da roda. Ele é composto por vetores de velocidade. O primeiro deles é o seguinte, ó, vou pegar dois pontos principais para tirar outras conclusões, para a gente dar um pouquinho mais de aprofundamento e mostrar alguma aplicação para você bem legal. Repare no ponto de cima dessa roda. Tem uma velocidade V horizontal para a direita. Olha esse ponto de cima da roda. Então, a velocidade V horizontal para a direita. Mais à frente eu vou ensinar para vocês que quando eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, uma velocidade para a direita e outra velocidade para a direita, eu somo elas, tá bom? E quando a direção, mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio elas. Então, nesse caso de cima, eu vou somar os dois vetores. Então, vai ficar aqui, ó, V mais V, 2V, correto? Então, aqui, então um vetor maior aqui, ó, de 2V. Pronto. Aí, bom, vou preocupar só com o ponto de cima e o ponto de baixo da roda, fechou? Vamos olhar o ponto de baixo? Repare que eu tenho uma velocidade horizontal para a direita e outra outro vetor velocidade horizontal para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente subtrai. Mais à frente eu explico tudo isso para você, tá bom? Isso aqui vai ser mais detalhado mais à frente. Isso aqui é só para dar uma introdução de maneira mais elevada para o seu conhecimento. Então, quando eu fizer V menos V, zero, correto? Porque quando eu tenho dois vetores na mesma direção em sentidos opostos, eu vou subtrair. Esse aqui subtrai desse. Então, no ponto de baixo aqui, ó, eu tenho uma velocidade igual a zero. Então, nesse momento, eu cheguei na seção Enem. Uma parte que o Enem pode gostar e pode cobrar de você, que é a aplicação. Aplicação. Enem gosta disso, aplicação. Para o Enem é uma provinha tão
minuciosa, é tão chatinha, que não basta você apenas saber a matéria. Você tem que saber também aplicar a matéria. Fechou? Então, qual que é a aplicação aqui, ó? O Enem pode mostrar para você uma foto tirada de uma roda girando. Então, uma roda girando, tirou uma foto. E você sabe o que acontece? Você vai perceber, vamos supor que em volta da roda tem umas letrinhas escritas, assim, tudo bonitinho. Você vai perceber que a parte inferior da roda, a letra é mais legível. A imagem, lá na parte inferior da roda, a imagem é mais nítida do que na parte superior. E por que isso acontece? Qual que é a justificativa? Porque na parte inferior, a velocidade da roda é igual a zero. E na parte superior, a velocidade da roda é igual a 2 vezes maior que a própria velocidade da roda. Então isso explica por quê? Que se eu tirar uma fotografia de uma roda, a imagem é mais nítida na parte inferior da roda. Vamos deixar isso registrado aqui? Então vamos colocar aqui, ó. Ao fotografar uma roda girando, ao fotografar uma roda girando, o que vai acontecer? A imagem é mais nítida na parte inferior. Então, vamos colocando aqui, ó. A imagem é mais nítida na parte inferior. Entendidos? Muito bem. Para a segunda aplicação aí, né? A primeira é fotografar uma roda girando e a segunda eu vou carregar objetos sobre toras. Eu acho isso muito interessante. Antigamente, né? Utilizava o que? Toras para carregar objetos pesados, assim, carregar grandes pedras, ou são outras madeiras também, usava o que? Toras. E como é que funciona isso? Mais ou menos assim, ó. Vou desenhar uma tora, aqui, e aí eu vou colocar um objeto sobre essa tora. Vou pegar um objeto e tem aqui um objeto, e vou rotacionar essa tora. Ao rotacionar essa tora, vai ter o movimento de rotação e o movimento de translação, né? Lembrando que são 2 movimentos que ocorrem simultaneamente. A roda ao mesmo tempo é translada, a palavra é translada, não sei se eu falei transloca, mas é translada, ela translada para a direita e ao mesmo tempo ela rotaciona também, nesse sentido horário aqui, tendo esses 2 movimentos, ok? Aí, bom, então eu vou pegar essa tora e quando eu empurrar esse objeto aqui, ó, essa torazinha, girar essa tora, é melhor girar uma tora, né, uma roda, um cilindro, do que arrastar um objeto, né, quadrado, por exemplo, numa superfície. Então é muito mais fácil fazer isso aqui. E no mesmo momento que eu vou girar essa roda, esse objeto vai translocar. E vamos supor que eu andei, sei lá, 3 metros. 3 metros aqui, ó. Para a direita. E a roda está aqui, ó. A roda está aqui agora no momento. Nesse momento a roda está aqui. Você concorda comigo que se eu andei 3 metros para a direita com a roda e não teve deslizamento, tá bom? Aí, esse pedaço de madeira aqui, ó, não foi deslizando para a direita também e não acabou andando para cá os mesmos 3 metros? Sim, professor. Isso, muito bem. Então, vamos imaginar que aqui é o ponto 0, né? Então, o ponto 0 agora está aqui, ó. E aqui agora está o ponto 3, né? Ponto 3. Acaba que quando a gente gira um objeto, o objeto vai translocar, né? Também naquela mesma direção ali, de sentido.
Agora perceba comigo aqui, ó. Olha que legal, olha que doideira, cara. Essa parte aqui é muito bacana. Ó, eu vou pegar, vou encontrar a distância que eu tenho daqui até aqui, ó. A tora percorreu 3 metros, mas o objeto aqui em cima, que quantidade ele percorreu? Dá uma olhada, velho. Que distância é essa? Fala pra mim aí. Isso é um momento, essa aula é só de ganhar maldade mesmo. Curiosidades, coisas do tipo. Concorda que essa madeira aqui, esse pedaço de madeira, andou, pedação de madeira, né, que eu não coloquei ele todo aqui não, ele é um pedaço grandão de madeira. Ó. Essa madeira andou 3 metros, porque daqui até aqui, ó, é 3 metros mais 3 metros. Então essa madeira aqui em cima andou 6 metros. Então olha que bacana, sabe o que isso significa? Isso prova o que eu falei aqui, ó. Por quê? Eu não falei para vocês que no ponto mais alto do cilindro de uma roda, a velocidade não é 2V, 2 vezes maior? Não falei isso para vocês? Se algo tem a velocidade 2 vezes maior, a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo também será 2 vezes maior. Sacaram aí? Por exemplo, você sai da sua casa com uma certa velocidade para ir para algum lugar, para a escola, por exemplo. Beleza, você vai gastar um certo intervalo de tempo. Se você pegar o tempo que você gastou da sua casa até a escola, vamos supor 20 minutos, andar 20 minutos com uma velocidade que é o dobro da que você vai para a escola, a distância percorrida será o dobro, 2 vezes maior. Bem claro isso, né? Então está provado, ó. Olha aqui, com uma velocidade que é 2 vezes maior, a distância foi 2 vezes maior. Interessante, né? E quer ver isso aqui acontecendo? Nesse momento aqui, nessa nossa aulinha, ó, peguei esse pincel é um formato bem próximo de um cilindro, concorda comigo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deslizar minha mão sobre minha mão de 2 maneiras, sem o pincel, sem esse cilindro aqui, e depois com esse cilindro aqui. Vou fazer isso. Então, primeiro, com a minha mão. Dá uma olhadinha na minha mão e eu vou deslizar minha mão sobre a minha mão. Eu vou andar uma mão, ó. Pronto. Se eu ando uma mão aqui, ó, eu encaixo a minha mão sobre a minha mão, tá vendo? Se eu andei uma mão, eu percorri uma mão. Agora eu vou fazer isso aqui em cima de um pincel, ó. Coloquei aqui e agora eu vou deslizar o meu pincel até percorrer também uma mão, igualzinho eu fiz antes. Olha o que vai acontecer com a minha mão de cima, cara. Ele andou 2 mãos, a mão de baixo e a mão de cima. Doido demais, né? Fala sério, gente, a física é linda, é linda. Entendidos? Então, uma outra aplicação é essa aqui, ó. Já caiu no Enem. O Enem gosta de quê? Aplicação. Fiquem espertos. Entendidos? E para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, eu vou falar de como é que o referencial também influencia no tamanho do objeto. E a gente finaliza a nossa aulinha de hoje com chave de ouro. Então, última setinha aí de hoje, última setinha. Referencial e o tamanho do objeto. Quando eu vou analisar o referencial para analisar o tamanho do objeto, surgem outros conceitos. O conceito de partícula, também chamado de ponto material, partícula ou ponto material. E surge também o conceito de corpo extenso. Vou colocar aqui, ó. Corpo extenso. E aí, a definição é bem simples. Partícula, dá uma ideia de uma coisinha pequenininha? Então, ou seja, tem um tamanho desprezível.
Então, partícula possui tamanho desprezível em relação a um referencial. Como assim, professor? Por exemplo, pega uma estrela. Você sabe que tem algumas estrelas que é muito, muito maior que o nosso Sol. E o próprio Sol é muito, muito maior que a nossa Terra. Só que as estrelas que enxergamos à noite, elas estão tão distantes, mas tão distantes, mas tão distantes, que vemos elas o quê? Uma partículazinha. Então, uma estrela, como ela está tão muito distante da gente, a gente fala que ela é o quê? Uma partícula, um ponto material. Entendidos? E um corpo extenso? Um corpo extenso possui um tamanho considerável em relação a um referencial. Vou deixar a anotação aqui para vocês, ó. Possui tamanho considerável em relação a um referencial. E aí, quer ver um exemplo de um corpo extenso? Esse quadro aqui, ó. Esse quadro, eu estou muito próximo dele. Ele é grande, ele é maior que eu. Então, para mim, esse quadro é um corpo extenso. Tá bem? Então, vamos falar agora de um exemplo de ponto material e corpo extenso. Vou pegar o mesmo objeto. Vou pegar um carro. Pega um carro. Um carro visto de cima, por exemplo, visto de um helicóptero, de uma montanha. Um carro numa rodovia. Perante a rodovia, um carro é um quê? Uma partículazinha, né? Um pontozinho. Do alto de um prédio, você vê um carro lá embaixo, o quê? Pequenininho, não é? Então, um exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Um carro é numa rodovia. Agora, pega esse mesmo carro e coloque ele dentro de uma pequena garagem. Esse carro vai ocupar a garagem quase toda, né? Vamos supor, a garagem acaba um carro. Tá? O carro ocupa a garagem quase toda. Então, esse mesmo carro, na garagem, numa pequena garagem, é o que? Um corpo extenso. É um corpo extenso. Porque ele ocupa aquele espaço quase todo. Entendido? Valeu. Bons estudos.